Bom dia a todos. Então, hoje, no dia 8 de junho, nós estamos reunidos para mais uma reunião da disciplina de Urologia, hoje coordenada pelo professor Wagner Matheus e apresentada pela doutora Natália Avilés. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos na nossa reunião. Hoje nós teremos alguns casos uro-oncológicos. Aqui a Natália que vai apresentar e no final nós teremos um crossfire. Vai ser bem interessante aqui. O Bruno já está preparadinho ali contra a Natália. Então será uma boa disputa em um assunto atual. Então vamos ao primeiro caso, Natália. Urologia. Bom dia a todos. Eu sou a Natália, R5 aqui do Urologia, então vou apresentar os casos clínicos da nossa reunião de hoje. Então, o primeiro caso é um paciente masculino de 68 anos que veio encaminhado para nós por uma queixa de incontinência urinária há 6 meses. É um paciente que fez uma prostatectomia radical convencional, mais uma radioterapia em outro serviço, por um adenocarcinoma de próstata, um Gleason 4+3, e já no primeiro PSA pós-operatório, após 30 dias, era um PSA de 0,4, e ele conta que lá já optaram nesse momento por fazer a radioterapia. Depois disso, ele evoluiu com uma incontinência urinária, e isso foi há 6 meses, e desde então ele está em uso de 5 a 6 fraldas por dia. Ele de comorbidades é um paciente diabético, com uma obesidade grau 2, e do exame físico nada que chamasse atenção. Deixa eu só perguntar, João, bota o primeiro slide aí, Natália. João, PSA 0,4, 30 dias, isso é normal? Não, não é normal. Primeira pergunta. Segunda pergunta, esse paciente fez radioterapia já de imediato. É usual isso daí? Não é a conduta aqui nossa da casa. 30 dias achei muito precoce pedir esse primeiro PSA, pelo tempo de meia-vida, esperaria pelo menos 90 dias primeiro PSA, e aqui a gente não costuma fazer essa radioterapia. Eu acho que não tem indicação essa radioterapia tão precoce nesse primeiro PSA só com 30 dias. Mas a Natália não falou qual o anato patológico, não sei se tem imagens positivas, o que tem vesícula, acho que tem falta de informação aí, para dizer que não foi bem indicada a radioterapia. Esse paciente ele não faz acompanhamento dessa parte oncológica com a gente, ele operou em outro serviço e mantém o acompanhamento dessa parte oncológica lá, e ele veio na consulta encaminhado para nós, mas por conta realmente da incontinência urinária. Ele até trouxe uma carta breve referindo isso, que ele fez a prostatectomia e a radioterapia, esse Gleason e o PSA atual dele nessa consulta de 6 meses, que já estava indetectável. Essas eram as informações que a gente tinha nesse momento. Queria perguntar para você, não é usual, né? Às vezes a gente pede com 30 dias quando a gente tem suspeita de um caso pior, né, intermediário e alto risco, mas vir com PSA 0,4 é muito estranho, né? A meia-vida do PSA é baixa, então esse PSA deve ser real. A gente não faz esse exame, porque também não tem muito interesse, não é fazer nada em 1 mês, né? É mais curiosidade. Geralmente eu faço com 2 meses, não antes disso. Mas, de qualquer maneira, essa radioterapia foi muito precoce, né? Não faria radioterapia, ainda mais que devia estar incontinente. Isso, sim, obviamente, piorou a situação. Agora está uma incontinência grave, né? 5, 6 fraldas por dia, isso impacta muito a qualidade de vida. A questão toda aqui é assim, ele deve ter um mau prognóstico por ter um PSA positivo pós-operatório. O Carlos falou uma coisa certa, a gente tem que ver o anato patológico para suspeitar se é meta, micrometa ou se tem recidiva local. A gente não consegue raciocinar. Imagino que a radioterapia tenha sido feita suspeitando de recidiva local ou o resto de tumor, obviamente, né? Porque com 0,4 nesse tempo, isso é resto de tumor local. Imagino que foi isso. Natália, você viu quantas dúvidas nesse caso, né, já inicialmente? Eu sei que é um caso externo, mas às vezes essas informações faltam para a gente, né? Sim, realmente. É como um paciente que ele referiu que estava mantendo o segmento dessa parte oncológica lá e desejava seguir assim. Então, realmente, aqui a gente não ficou com esse quadro tão completo da parte oncológica. A gente deu mais o segmento da parte funcional mesmo para ele. E em relação à parte funcional, o senhor quer já discutir? Quem quer comentar alguma coisa? Jefferson. Difícil o caso, né? O paciente, às vezes a gente vê no ambulatório, não é tão frequente assim, mas e aí, o que você faria para esse paciente agora? Bom, esse paciente então está em 6 meses aí pós-radioterapia. A gente sabe que a resposta desse paciente pós-rádio vai ser uma resposta pior com relação à incontinência urinária de esforço dele.
Nesse primeiro momento, podemos iniciar aí fisioterapia, aguardar pelo menos mais uns 6 meses com fisioterapia. Com relação à farmacoterapia, existe possibilidade de associar aí duloxetina um pouco, associado a essa fisioterapia, para poder ter alguma melhora. Aguardaria 6 meses e a partir daí definiria a partir de um pé de teste, para a gente poder ter uma noção melhor de como ficou essa radioterapia e tratar de acordo, seja com sling, se vai realmente precisar, ou um esfíncter artificial. Ok, o Dr. Carlos quer comentar alguma coisa? Então vamos em frente, Natália. Bom, então esse paciente foi orientado quanto ao tempo de recuperação, de aguardar um pouco mais. Foi prescrito para ele a duloxetina e um retorno, então, após 6 meses. Esse paciente retorna após 6 meses em uso de cistostomia e refere que na origem, refere que apresentou há um mês atrás um episódio de retenção urinária aguda e procurou na cidade de origem um pronto-socorro, onde foi realizada uma cistostomia por impossibilidade de sondagem na ocasião. E falou que já antes dessa retenção urinária aguda, falou que o jato já estava ficando mais fino, já estava com dificuldade de urinar, mas que mesmo assim ele ainda mantinha a cueca molhada e usava 2 absorventes ali mais ou menos por dia, apesar dessa dificuldade para urinar. Jefferson, e aí? Estamos diante de um paciente cirurgia, PSA subiu, radioterapia, incontinente, um paciente que não está conseguindo urinar. Isso é tudo que você queria no pós-operatório de pós-prostatério, não é? Então, professor, então, nesse momento agora, a gente tem que suspeitar da possibilidade de uma estenose de anastomose, temos que fazer um uretrocisto para ele e resolver em primeiro momento essa estenose, essa abertura de colo e reavaliar a incontinência após. Você viu que deve ser uma estenose severa, né? Porque o paciente não conseguir urinar, não voltar no serviço de origem, fazer uma cistostomia, também não é usual, né? Ok, o que foi feito, Natália? Justamente, foi feita uma uretrocistografia e a gente viu, realmente se confirmou essa suspeita de estenose do colo vesical. E aí a gente partiu então para uma abordagem, foi feita uma abertura do colo para ele, e o paciente retorna após 30 dias, obviamente, aí com a piora de novo da incontinência, né, novamente, e usando aí 4 fraldas por dia. No exame físico foi pedido para ele que ele fizesse manobras de tosse, ele apresentou perdas inicialmente em gotas, seguidas de jato. Aqui coloquei só para a gente lembrar, pela classificação DEMOR, já seria um padrão de perda que falaria a favor do esfíncter artificial. O professor Ossamo levantou a mão. Pode falar. Essa estenose é no colo vesical. Volta ao uretrocisto, por favor. Sei. Aí é colo vesical ou é na anastomose? É da anastomose. Então, eu acho que não é o colo vesical em si. Eu não sei. Qual que é a opinião, doutor Carlos? Estou ficando doido. É anastomose, onde foi feita a anastomose, não tem dúvida aí. Acho que a Natália falou colo vesical por força do hábito, mas é anastomose. É anastomose e colo vesical. Muitas vezes o colo está meio do colo na na uretra. Ok, Natália. Então, abriu o colo, como é que esse paciente está professor, agora? deixa eu só tirar uma... O colo não, abriu a anastomose, pois não. Pode tirar uma dúvida com o professor Carlos. Tem essa classificação aí da tosse no exame físico, e ela é complementar, mas, professor, em algum momento, se o senhor fosse indicar um tratamento cirúrgico, o senhor consideraria apenas essa classificação e não faria um pé de teste? Uma pergunta interessante, porque essa classificação é muito fácil de você fazer, é o paciente fazer esforço. É a classificação de Moses. E está sendo muito utilizado pela facilidade. O pé de teste é importante, mas muitas vezes não representa. Às vezes o paciente vai fazer o pé de teste e fica em casa. Só que quando ele vai trabalhar, ele perde urina. Então, tem muitos viés. No fundo, não tem um único exemplo para você avaliar esse paciente. Você faz a avaliação dinâmica, todo mundo faz. Muitos falam que não é necessário, você sabe que incontinência, mas ninguém deixa de fazer. O pé de teste você faz. E você tem mais uma classificação bem simples, que é essa música que está ganhando muita força. Eu acho que você tem que guardar e pelo menos usar essa. Obrigado. Ok. Bom, Natália. então, justamente, apesar dessa avaliação já na consulta, foi pedido ainda para ele exames adicionais, né? Foi pedido uma uretroscopia, que foi vista uma uretra pálida, sem área de estenose,
mas pede a procistoscópio e um reposition test que viu uma pequena contração simétrica em todo o colo vesical. E o PED teste também foi solicitado, porém ele acabou não trazendo, esqueceu de fazer. Então, nesse momento, ele estava perdendo urina. Perdendo urina usando 4 a 5 fraldas por dia. Tá bom. Cássio, quer comentar alguma coisa com relação? Isso é um caso difícil, assim, né? Pelo menos na uroncologia, é um resultado ruim. Assim, ninguém quer ter esse tipo de complicação. E agora, Cássio, o que nós fazemos? Eu acho aí, acrescentando o que o professor Carlos falou, como ele fez radioterapia, eu acho que a urodinâmica também pode dar alguma informação da complacência. Porque a radioterapia costuma levar esse tipo de evolução, né? Não só a avaliação do esfíncter propriamente dito. E com relação à conduta, pela quantidade de urina que ele perde, eu não sei se, e pelo fato de ter radioterapia associada, minha tendência seria implantar esfíncter, não seria pensar em um sling de reposicionamento. Mas tem gente que faz, né? Mas a conduta clássica aí é implantar um esfíncter. Cássio, aproveitar e perguntar para você e para o Dr. Carlos. A gente tem um pouco de preocupação em colocar esfíncter nesses casos, né? Porque, primeiro, e se ele tiver retenção de novo? Precisar fazer algum procedimento endoscópico? Porque não foge disso, né? Existe esse risco. Segundo, como é que é a área pós-radioterapia, colocação do sling? A gente sabe que os tecidos ali estão desvitalizados, então você pode ter uma erosão, uma infecção. Como é que é isso? Estamos liberados para colocar o esfíncter ou temos que fazer alguma coisa antes? Não, esfíncter em casos pós-radioterapia é uma cirurgia diferenciada. Existe a possibilidade de usar um esfíncter transcorpóreo para minimizar o risco de lesão dorsal da uretra bulbar, né? Agora, é uma cirurgia de maior risco. E eu acho que para indicar o esfíncter, teria que ser uma mínima certeza aí de que essa estenose está estável depois do tratamento. Qual é o delay entre a uretrotomia e o caso agora? Aqui tem mais ou menos uns 4 meses. 4 meses. 4 meses, por exemplo, na minha opinião, ainda é precoce propor um esfíncter para ele. Perguntar para o Bira. Bira, esse paciente, você tem bastante experiência com estenose, a gente vê bastante pós-prostaté. A gente nunca tem certeza que esses pacientes estão estáveis, né? Eu tenho muita preocupação quando você fala assim, tem que estar estável da estenose. O que você acha? Existe um momento, existe alguma coisa que diz que estabilizou a estenose? A preocupação do Cássio é a mesma, a minha. Eu acho que esse paciente está numa fase de evolução ainda. Eu aguardaria um pouco mais. Eu só não vi nenhum ênfase em tratamento fisioterápico. Foi feito um tratamento intensivo, ele não teve nenhuma melhora. Conta um pouco essa história. Não, infelizmente, ele foi encaminhado para... A gente não tem aqui fisioterapia, né? Ele foi encaminhado para a Origem para tentar conseguir fisioterapia por lá, mas ele não conseguiu fazer. A gente sabe que a fisioterapia, às vezes, tem algum papel nesse paciente, né? Eu também não sei o grau nós estamos aqui meio na subjetividade para ver o grau que ele perde, com que pressão ele perde, né? Eu acho que o estudo aerodinâmico seria muito importante para a gente graduar esse paciente, porque a questão de uso de fralda é subjetiva até. Então, eu faria um estudo aerodinâmico, ver as pressões de perda, isso é importante para a gente graduar, e eu tenderia a esperar um pouco até mais, porque eu concordo com o Wagner, ele já viu algumas catástrofes mexendo pós-radioterapia. Colocar um esfíncter aí, a chance de problema depois é grande. O sling também, mas eu acho que o sling você mexe menos na uretra do que você mexe você tem menos tecido lá, menos corpo estranho. Eu tenderia a esperar um pouquinho mais, ver se essa incontinência melhora com físio, ou para tentar ver um outro raciocínio. Eu não faria nada definitivo para ele agora. Aqui tem queria comentar o seguinte, que no sling tem sucesso em 50% que eu vou colocar sling em pós-radioterapia. Então, o sucesso é bem abaixo de 70%. O sling reajustável é um pouco melhor, mas tem mais risco de complicações. Não está contraindicado fazer esfíncter artificial em pós-radioterapia. Lógico, tem mais risco de erosão, mas é a primeira opção. A maioria fazem esfíncter artificial porque tem um resultado melhor. Então, não tem nada de contraindicação. Quanto ao tempo, não tem tempo ideal.
Se o paciente está com a uretra estável, a estenose estável, depois de 3 meses, está autorizado a fazer a cirurgia reconstrutiva. Professor, uma dúvida que eu tinha era justamente essa, que pela evidência, a maior recomendação pós-radioterapia, até incontinência leve, seria o esfíncter. Mas o senhor, com paciente com incontinência leve, com indicação de tratamento, o senhor cogita fazer sling nesses pacientes pós-radioterapia? Incontinência urinária leve, não. Eu discuto com o paciente, eu faço o sling. É o que nós temos mais fácil aqui também. Você tem um limite você colocar o esfíncter no nosso meio devido ao alto custo. Tá, e outra pergunta, professor Wagner, professor Birajara, tem algo no intraoperatório, como uma maturação do colo, uma eversão da mucosa ali, que os senhores veem que a gente consiga reduzir um pouco essa incidência de estenose? Há algum tratamento específico de colo mesmo para melhorar isso? Quer falar, Bira? O que você pensa da eversão da mucosa? Isso foi muito moda, mais uma década, de fazer eversão, sutura. O Bira está com o microfone desligado. Desculpa. Isso teve uma moda e uma ou 2 décadas atrás, de se preocupar com o colo. Se viu que o colo não tem nenhum papel na melhora de continência ou de estenose. Já se fez trabalho, por exemplo, de estudo de sutura contínua com sutura, aquelas várias suturas separadas, também não tem nenhuma uma melhora do aparecimento de estreitamento ou não com uma ou com outra técnica. O grande problema de estenose é extravasamento de urina. Se você tiver extravasamento de urina por um tempo um pouco maior, a chance de algum problema de estreitamento vai acontecer. Então, provavelmente isso deve ter acontecido, a gente não sabe da história, mas deve ter acontecido, ficou vazando urina, isso é um prenúncio. Agora, qualquer técnica de melhora de sutura, a sutura clássica, nada de maturar colo, isso não adianta nada, pelo menos os estudos não mostraram nenhum benefício. Isso que o Bira falou é tão verdade que nas técnicas laparoscópica e robótica ninguém faz eversão. O que faz é fixação anterior, fixação posterior, mas tem gente que não está fazendo nada disso e então não tem uma comprovação. O que se fala quando você faz fixação anterior ou posterior na robótica, por exemplo, você pode ter uma continência, um retorno da continência mais precoce, mas longo prazo é tudo igual. Fala, Adriano. Dr. Carlos, você já ouviu falar aquele mini sling que eles colocam já na prostatectomia radical? O senhor acha que isso aí tem algum uso? Não, isso são relatos anedóticos, tem 1 ou 2 trabalhos que faz, mas ninguém faz, acabou. Eu acho que isso é só um tempo a mais de gasto, que isso não melhora em nada a continência. Não é isso que vai levar o paciente incontinente. Professor, e em relação à técnica do esfíncter para colocar bulbar ou transcorpóreo, o senhor tem uma preferência? O senhor acha que vai melhor nesses casos com radioterapia, não? Isso é uma boa pergunta. Trabalhos com mais segmento em transcorpóreo, a ideia é fazer no insucesso primeiro o esfíncter. Porque radioterapia, a não ser que você achar localmente uma uretra muito irradiada, você vai fazer o comum, sem ser com transcorpóreo. Logicamente, no transcorpóreo, se o paciente for potente, você tem uma certa limitação em fazer transcorpóreo. Então, acho que fica como segunda opção. Muito bom, muito boa discussão. Perfeito. Como é que está o caso, Natália? Então, eu trouxe só justamente um artigo falando em relação a essa diferença de fazer a colocação do esfíncter transcorpóreo ou bulbar em pacientes com a uretra frágil. O que eles consideraram pacientes com uretra frágil? Então, pacientes com radioterapia prévia ou com cirurgia de estenose de uretra, e aí incluía cirurgias endoscópicas, como foi o caso do nosso paciente, ou uretroplastias, e também pacientes com antecedentes de explante de dispositivos prévios, seja por extrusão ou por infecção. Então, nesse estudo, foi feito em 16 centros, avaliados mais de 400 pacientes, com uma predominância aí do implante bulbar, mas também com um N razoável aí de pacientes que fizeram transcorpóreo. E o que eles encontraram justamente foi, de acordo com o que o Dr. Carlos já comentou, que as taxas de explante desses pacientes, em ambos os grupos, tanto transcorpóreo quanto bulbar, foram muito semelhantes, sem diferença significativa, e
e que justamente eles colocam que apenas a existência de radioterapia prévia, nem a realização de procedimentos uretrais prévios, nem os fatores combinados por si só devem ditar ao cirurgião a via de preferência. Então, realmente, eles concluem que a preferência por fazer transcorpóreo, então, seria ou pacientes que tiveram já um dispositivo prévio na uretra bulbar que precisou ser removido, ou então para pacientes que durante o intraoperatório você percebe muita dificuldade na dissecção devido à radioterapia. Esse Natália, paciente foi feito um esfíncter na uretra bulbar mesmo, e sem nem intercorrência, mantém seco, ele está usando um absorvente por dia, não usa fralda, por pequenas perdas, mas está bastante satisfeito aí com o resultado. Muito bom. Natália, qual que é a diferença técnica? Você falou tanto do bulbar e transcorpóreo, qual que é a diferença? O acesso é diferente? Eu vi na literatura tanto técnicas que fazem o mesmo acesso, só assim, o acesso perineal, né, eu digo mesmo perineal, e colocam acima, né, na uretra já peniana, o esfíncter, como eu vi também alguns locais que fazem a técnica com o acesso peniano mesmo. Quer comentar, Cássio, a diferença técnica de um de outro? Porque eu acho que está se falando bastante, né, sobre isso. Não, o transcorpóreo faz 2 incisões ali no corpo cavernoso, mas na topografia onde o esfíncter seria colocado mesmo num acesso comum. E você vai, ao invés de soltar o dorso da uretra do corpo cavernoso, você vai passar o cuff, usar um cuff maior, portanto, e passar por dentro do corpo cavernoso. Então você preserva o dorso da uretra. Ô, Cássio, esse paciente provavelmente é impotente. Essa é a pergunta. É a próxima pergunta. E aí, Adriano? A pergunta está diretamente relacionada ao esfíncter, então eu não faria o transcorpóreo. Eu acho que se o indivíduo tem a expectativa de voltar a ter uma vida sexual, acho que você não vai poder fazer transcorpóreo, né? Eu acho que a Natália está falando sobre bulbar porque tinha uma tendência a fazer transcrotal, um pouco mais distal. E isso está sendo abandonado porque os resultados são piores do que na uretra bulbar. Então, a tendência mesmo em radioterapia é fazer bulbar e não fazer mais distalmente na uretra peniana, que os resultados são piores. Existe até a possibilidade de fazer conjuntamente o esfíncter e a prótese, Adriano. Mas complica muito após operatório, então a tendência é abandonar isso. Complicações da prótese inflável ou da prótese do esfíncter artificial são enormes. E tem outro detalhe também, né? Se infectar, infecta os dois. Então, eu acho que é melhor colocar primeiro o esfíncter para depois colocar a prótese. E fazer, Adriano, agora eu sei que talvez você não tenha experiência, porque a técnica não é tão utilizada amplamente, mas se tivesse um paciente com esse esfíncter implantado dessa forma, como é que você faria se ele chegasse depois para você com uma necessidade de uma colocação de prótese? O que você faria? Fala o transcorpóreo? Eu acho que você tem que fazer igual quando você tem uma perfuração de corpo cavernoso na crura. Você tem que colocar como se fosse uma meia, entendeu? Para poder refazer o novo final ali do corpo cavernoso. O que você faz? CIS? Aí teria que ser, pode ser CIS, pode ser tela de Marlex, ou até mesmo uma abordagem direto ali e você fechar o corpo cavernoso, acima, logicamente, do esfíncter, para que você possa ter uma estrutura de apoio ali para a prótese, né? Eu falo no transcorpóreo, né? Você fecha o corpo cavernoso, ele fica pequeno o corpo cavernoso. Então já está a resposta aí. Mas pode haver contato da prótese do cuff. Geralmente não, porque você fecha o corpo cavernoso, então ele está normalmente constituído. O problema é que ele vai estar muito fino e vai ter dificuldade de colocar a prótese. Eu acho que esse que é o problema. Ele não vai chegar na crura. Não, na crura acho que chega, porque o esfíncter é colocado, como você falou, na uretra bulbar.
Mas uma certa... Wagner, você está sem microfone. Agora, tá certo agora? Melhorou? Tá. Agora sim. Ô, André, obrigado por avisar, André. Mas que com certeza vai criar uma dificuldade na hora de dilatar o corpo cavernoso, vai, né? Deve ter, né? Não, dificuldade, o caso já é difícil, né? Por isso eu acho que o Cássio falou um negócio que é importante. Eu acho que tem que conversar muito bem com esse paciente, ver quais são as prioridades dele. Talvez ele não consiga sair do jeito que ele gostaria, do ponto de vista continência. Fala, Bira. Deixa eu explorar um pouquinho o Adriano aqui. Adriano, esqueça essa situação, mas imagine que você não consiga passar até a crura, o dilatador, a prótese. Imagine que você vai até um ponto e lá não vai. Isso não vai trazer um problema no pós-operatório, deixando a prótese aí, do ponto de vista de manutenção, ele vai ficar com uma ereção, mas o pênis vai ficar caído, né? Você não tem o apoio da crura, é isso que eu queria saber de você. Mas veja bem, a crura não é pequenininha. Por exemplo, quando você vai fazer uma dilatação, você faz uma incisão pênis-escrotal e se abre o corpo cavernoso. Em geral, você tem uns 9 centímetros para baixo. Então, eu estou considerando aqui que, por exemplo, você perdeu 3 ou 4, né? Então, você tem mais 4 centímetros ali para poder te dar essa sustentação que você está me referindo. Muito bom. Natália, Bom, como é que está o paciente? o paciente está bem, ele, de fato, é um paciente que está impotente, mas é um paciente que estava tão incomodado nesse momento com essa situação urinária, inclusive falou que a perda mesmo era um dos fatores que ele nem conseguia ter relação, então ele ficou bem satisfeito com o esfíncter e agora a gente vai começar a ver a parte... Caminhar para o Adriano. Ok, Natália. Então vamos lá, próximo caso é uma paciente feminina de 60 anos. Pessoal, posso fazer uma pergunta antes de tudo? Claro, André, fica à vontade. Ô Wagner, amigos, bom dia. Qual é a experiência de vocês em encaminhar os pacientes que estão com programação de prostatectomia radical previamente à cirurgia para fisioterapia perineal? Boa pergunta. Quer responder, Bira? A gente já tem estudos aqui na Unicamp dizendo que é vantajoso, né? Mas na prática... Isso, nós tivemos alguns concursos de fisioterapia em ambulatório, já fizemos estudos da necessidade ou da utilidade. A gente só pensa nisso, André, se ele já tem alguma história, né? Se ele tem história de perda urinária, ou sei lá, alguma coisa relacionada a isso, né? Que nos chame a atenção. Se o indivíduo não tiver nenhum tipo de história relacionada a isso, a gente sabe que não tem muita vantagem, não. Fazer isso pré-operatório, esperando que depois... Não existe nenhum estudo muito bem analisado a longo prazo, dizendo que essa fisioterapia em larga escala teria algum impacto. O que a gente faz, sim, é fisioterapia pós-operatória. Esse caso, por esse paciente, não fez, né? A gente sabe que, às vezes, sempre melhora o nível de perda, porque se você melhorar de 5, 6 fraldas para 2 fraldas, óbvio que você tem uma... Às vezes o paciente se acostuma com 2 fraldas, né? Ele não estava se acostumando, está perdendo uma quantidade muito grande. Então, é mandatório. Todos os pacientes que têm alguma perda urinária, a gente antes faz uma avaliação e faz uma orientação de uso, fazer algum treinamento fisioterápico. Isso já tem resultado bastante eficaz. Eficaz assim, né, em termos. A vantagem de você fazer pré-operatório é que o paciente aprende, sabe, ele pode iniciar a fisioterapia pós-operatória se necessária, sem medo de dor de fazer. Então, ele é mais eficaz. A vantagem da fisioterapia na paciente incontinente é a diminuição do tempo de incontinência. O grau de incontinência não vai mudar. Então, em vez que ele esperar 6, 7 meses, ele vai ter uma incontinência por 2 ou 3 meses. A grande vantagem é essa. E tem mais um problema psicológico, você mantém um atendimento para ele. Você não fala, volta daqui um ano para ver como é que faz. Ele fica em atendimento fisioterápico, ele se sente acolhido e atendido. Então, isso é muito importante para o bem-estar do paciente. Muito obrigado. Você faz sempre isso? Sempre o quê? Pré-operatório?
o paciente está tão preocupado que não quer fazer fisioterapia periodontal. Ele quer realmente resolver ele. Entendeu? Ele quer resolver o problema dele. É um assunto bem polêmico. Eu acho que o Dr. Carlos colocou o mundo ideal, né? A gente tem alguma experiência que os pacientes são orientados antes, mas na prática a gente não faz. O paciente está preocupado com a doença, resolver a doença, ele tem tantas outras coisas para acertar, como que ele vai fazer, aonde, é complicado. Então, na prática, a gente não faz, André. Ok, obrigado. Bom, então vamos lá ao próximo caso, a paciente feminina, 60 anos, que veio encaminhada para nós por uma lesão de bexiga. É uma paciente que veio encaminhada por uma lesão vesical, visualizada em uma ressonância, que foi realizada por investigação de um quadro de hematúria macroscópica intermitente que ela vinha apresentando nos últimos 3 meses. Não tinha nenhuma outra queixa, notou apenas uma pequena perda de peso, assim, quando questionada ativamente, mas falou também que estava fazendo um processo de reeducação alimentar por um diagnóstico recente aí de dislipidemia. De antecedentes, só essa recente dislipidemia, então, e ela é ex-tabagista com uma carga tabágica de 10 anos maços. No exame físico, nenhuma alteração, ela estava usando uma sonda que colocaram em outro serviço por conta de uma hematúria, mas aqui, na verdade, na consulta já era até uma hematúria mais leve. E trouxe exames que tinham um HB aí dentro da normalidade e uma urina hematúrica, mas que já tinha sido visualizada no exame físico. A ressonância de pelve que ela trouxe, como é uma ressonância externa, não tenho acesso às filmagens, mas eu trouxe aqui uma imagem, era uma lesão descrita como uma lesão de 2,5 cm na parede lateral direita, com sinais de invasão à gordura perivesical. Foi proposto para ela, então, uma RTU de bexiga, e na RTU foram ressecadas 3 lesões, uma lesão no assoalho, essa lesão maior na parede lateral direita, e uma área que foi considerada suspeita também na cúpula. E a paciente foi para casa bem após essa ressecção e retorna após 30 dias para o resultado do anátomo-patológico. Doutor Athanasi, gostaria de comentar as lâminas? Sim. Professor, pode ser. Aqui está, então, a imagem. Nós temos um carcinoma uroterial que tem uma peculiaridade, e é essa variante chamada linfoepitelioma simile. Por que isso? Porque vejam que os agrupamentos celulares, eles mostram um estroma densamente infiltrado, né, por células inflamatórias, muito denso. As células em si, inclusive, elas estão muito próximas entre si, formando um verdadeiro sincício. Não conseguimos individualizá-las. Então, essa é uma feição bem peculiar, chamada de carcinoma linfoepitelioma simile. Próximo. Muitas vezes, esses agrupamentos, eles são muito pequenos, né? Inclusive de células isoladas. Vejam 2 setas. Essa de baixo, por exemplo, está mostrando uma célula neoplásica de permeio infiltrado. Então, às vezes, pode não ser observado realmente a presença do tecido neoplásico. Por exemplo, numa biópsia, um fragmento bem pequeno, esse tipo de tumor pode ficar despercebido, né? E vir simplesmente um diagnóstico de cistite crônica inespecífica. Próximo. Havia também diferenciação escamosa, como vocês estão vendo aí. Próximo. E invasão do tecido muscular próprio. Então, nós temos o estádio PT2. Próximo. Aqui, uma outra área da invasão da camada muscular própria. Outra imagem. E nos fragmentos que foram enviados do assoalho vesical e da cúpula vesical, não havia tecido neoplásico. O que nós observamos é uma metaplasia escamosa bastante acentuada, né, com hiperqueratose do epitélio de revestimento. Então, o tecido neoplásico estava apenas na área que foi ressecada. O diagnóstico final, então, fica de um carcinoma urotelial não papilífero com feição linfoepitelioma simile,
e diferenciação escamosa focal. Inicialmente acreditava-se que essa variante fosse assim, menos agressiva, mas com o decorrer do tempo, com a descrição de vários casos, realmente isso não ocorre. O comportamento é o mesmo do carcinoma urotelial usual, tem a mesma agressividade. É um alto grau, ou em números combinados 3+3, o estádio PT2. E nos fragmentos enviados, então, como foi descrito, né, com uma lesão diferente, né, na verdade era apenas uma metaplasia escamosa nos fragmentos enviados como assoalho vesical e cúpula vesical. Muito bom, professor. Acho que eu nunca ouvi falar, não sei se o Bira já ouviu falar, também já está balançando a cabeça, que nunca ouviu falar do linfoepitelioma simile. A gente sabe que todas as vezes que tem uma diferenciação, quer seja escamosa, outras diferenciações, sarcomatoide, são um pior prognóstico. O senhor já falou que aqui é igual, né? Esse linfoepitelioma não tem diferença, verdade, né? Quando foi inicialmente descrito os primeiros casos, como seria de um comportamento melhor. Isso como regra geral, né? Quando uma neoplasia tem muito infiltrado inflamatório, na verdade isso é interpretado como algo assim como de defesa, né? Mas não é verdade. Realmente, com maior número de casos, o comportamento é semelhante ao do carcinoma usual, urotelial. Não é uma feição rara. Talvez por isso que vocês estão estranhando um pouquinho o diagnóstico. Ok, professor, muito obrigado, viu? Bom, então a paciente retorna, foi feito um estadiamento para ela, com hematoma de tórax e abdômen, sem sinais de metástase de distância, ou acometimento linfonodal, que também já tinha sido verificado na ressonância. Então foi conversado com a paciente a respeito de fazer uma quimioterapia neoadjuvante e depois uma cistectomia, e a paciente fica muito incomodada com essa questão de fazer cistectomia, de ficar com uma derivação urinária, e ela questiona se não existe realmente nenhuma outra possibilidade aí de tratamento. E eu vou chamar então o Dr. Bruno Ricardo para começar a esclarecer aí as dúvidas dessa paciente. Bom dia a todos, meu nome é Bruno, sou R4 da Urologia. Então a gente vai começar o Crossfire. Eu vou defender a questão da cistectomia radical. Então, o tema é para câncer de bexiga músculo invasivo. Então, só um panorama geral, o câncer de bexiga são 18 novos milhões de casos anualmente, sendo que 1 em cada 5 irá desenvolver o câncer de bexiga em menos de 75 anos. Globalmente, o risco de adquirir câncer de bexiga é de 1,1% em homens e 0,27% em mulheres. Sendo que o maior risco são em países desenvolvidos por conta da maior exposição a cigarro e outros carcinógenos. Então, o câncer de bexiga é dividido em músculo não músculo invasivo e músculo invasivo. Então, meu Crossfire eu vou dividir em 4 tópicos: tratamento padrão ouro, qualidade de vida, ser uma cirurgia segura e novas tecnologias. Então, como tratamento padrão ouro, um estudo retrospectivo americano de 2017 selecionou entre 2004 e 2013 de uma base de dados americana, pacientes em câncer de bexiga estágios 2 e 3, um N de 22.680 no grupo da cistectomia radical contra um N de 9.620 no grupo de pacientes que teve a preservação vesical, sob diversas técnicas. Foi visto uma sobrevida global em 5 anos de 48% na cistectomia radical, o qual é superior a 30% na técnica de preservação vesical. Também foi visto que na sobrevida de 3 anos, na cistectomia radical, foi visto 58%, enquanto que na técnica de preservação vesical, o máximo que chegou foi a 43%. Uma meta-análise de 2009, comparando especificamente a terapia trimodal versus a cistectomia radical, comparou 9 artigos, sendo que no grupo do trimodal era 5.700 pacientes, no grupo da cistectomia radical, 48.000 pacientes. Foi visto que na sobrevida global, abaixo de 10 anos, a taxa era bem similar. Porém, quando comparamos acima de 10 anos, a taxa de cistectomia radical é bem superior,
chegando a 45% versus 36% a 39% da terapia trimodal. O artigo também levantou a questão da terapia trimodal, o custo é muito maior. Nos Estados Unidos excedeu 468 milhões em um ano depois do diagnóstico. E o artigo também levanta a possibilidade de, na terapia trimodal, ser maior dose de quimioterapia, gerando maior toxicidade, principalmente hematológico, trato gastrointestinal e trato geniturinário. No que tange à qualidade de vida, uma corte prospectiva americana, publicada em 2022, foi visto 462 pacientes submetidos à cistectomia radical entre 2008 a 2014. Esse estudo ele aplicou diversos questionários que englobavam a satisfação de vida geral do paciente, função sexual, função intestinal e saúde mental. Foi aplicado em até 2 anos pós-operatório. Então, foi feito alguns intervalos e foi visto que nos 3 a 6 meses pós-operatórios, o paciente realmente tinha uma piora desses marcadores, porém, após 6 meses, esses marcadores voltavam à normalidade ou até superavam pré-operatório. O artigo levanta realmente, principalmente devido à melhora dos sintomas de urgência, sintomas de hematura melhoravam com a cistectomia radical. Esse trabalho aqui da British Journal mostrou também um estudo britânico de 2022, pacientes submetidos à cistectomia radical via robótica, desta vez, em janeiro de 2016 a dezembro de 2017, foi visto um N de 76 pacientes, foi aplicado também um questionário específico europeu para pacientes submetidos a qualquer tratamento cirúrgico de câncer. Foi visto que a maioria dos domínios funcionais dos pacientes teve uma piora até 6 meses, porém, houve uma boa recuperação e até melhora dos parâmetros. Só realmente teve uma leve piora no parâmetro da função sexual, porém, teve uma melhora gradativa ao longo do tempo. Na questão da segurança do procedimento, um estudo alemão retrospectivo foi publicado em 2009, foi um N de 326 pacientes. Esses pacientes foram divididos em 2 grupos. No grupo 1, pacientes com a idade abaixo de 75 anos, e no grupo 2, pacientes acima de 75 anos, cuja média de idade do estudo foi de 69 anos. A internação média do estudo geral foi de 23 dias, a mortalidade no grupo 1 de apenas 0,4%, enquanto no grupo 2 de 1,2%. E essa mortalidade foi principalmente devido à comorbidade elevada dos pacientes acima de 75 anos. O artigo, como conclusão, ele recomenda realmente a cistectomia com taxas de complicações semelhantes em pacientes mais jovens. Eles acreditam que é uma cirurgia segura. Essa é uma tabela que o artigo mostrou, que de complicações, teve 19 complicações de 85 pacientes no grupo de maior de 75 anos e 51 em pacientes abaixo de 75 anos. As principais complicações foram infecções e deiscência diferida. Quanto às novas tecnologias, uma revisão americana de 2013, especificamente sobre cistectomia robótica, foi visto que a cistectomia robótica teve uma perda em 50%, uma redução da perda sanguínea em 50%, teve um retorno da função intestinal mais precoce, sendo que 35% dos pacientes teve alta em menos de 5 dias, contra 10% na cirurgia aberta. E teve 50% de redução em complicações maiores em 30 a 90 dias pós-operatórias. Então, como conclusão, a cistectomia continua sendo o padrão ouro para o tratamento de câncer de bexiga músculo invasivo, com melhora da sobrevida global a longo prazo. A melhora gradual da qualidade de vida após a cirurgia, principalmente devido à melhora dos sintomas dos pacientes, urgência, hematura, disúria. É importante avaliar a toxicidade da quimioterapia, que é maior na terapia trimodal, e estudos mostraram que é seguro a cirurgia em pacientes acima de 75 anos, ainda mais com as novas tecnologias que estão surgindo aí, como robótica, laparoscópica. Bom, então eu vou falar a respeito da terapia trimodal. Também vou abordar aí os principais tópicos que a gente leva em conta para definir por um ou outro tratamento, que são, então, a eficácia, o resultado oncológico, né, a segurança e a qualidade de vida. A principal dificuldade que a gente tem hoje de comprovar a terapia trimodal como um método equivalente ou
disputar, né, com a cistectomia radical é a ausência de ensaios clínicos randomizados, comparando as duas técnicas. Mas vou mostrar uma série de evidências que a gente já tem, que falam a favor, que mostram os bons resultados desse tratamento, resultados, inclusive, bastante promissores. Então, só lembrar que a terapia trimodal ela é feita com a RTU máxima do tumor, a quimioterapia mais a radioterapia de indução, e que depois é feito um reestadiamento do paciente com cistoscopia. E que faz parte da terapia trimodal fazer a cistectomia de resgate nos pacientes que não respondem ao tratamento conservador. Então, esses pacientes, eles são reestadiados em 2 momentos, após a fase de indução e após a fase de consolidação, e os pacientes não respondedores são submetidos à cistectomia de resgate. E os pacientes que têm bom resultado, eles vão fazer depois um segmento radiológico e cistoscópico, e inclusive com biópsias randomizadas também nos primeiros 2 anos. Então, esse estudo é um estudo que foi apresentado agora na última ASCO-GU, que é um estudo que foi realizado em grandes centros nos Estados Unidos e no Canadá, comparando retrospectivamente pacientes submetidos à cistectomia ou à terapia trimodal. Nesse estudo, eles avaliaram mais de 700 pacientes, sendo que mais de 200, quase 300 pacientes aí foram submetidos à terapia trimodal entre 2005 e 2017, e inclusive pacientes até T4A de estadiamento. Todos eles com tumor único, menor que 7 centímetros, com ausência de hidronefrose grave. Foi possível fazer a terapia trimodal em pacientes que tinham hidronefrose leve e unilateral, e também pacientes que não tinham carcinoma in situ nas amostras. Então, em 5 anos, o que eles verificaram? Que 13% dos pacientes que fizeram a terapia trimodal, apenas 13% precisaram fazer a terapia de resgate. Então, quase 90% dos pacientes tiveram bons resultados oncológicos, preservando a bexiga. E 20% dos pacientes da terapia trimodal, aqui ficou faltando completar, tiveram recidivas locais, superficiais, que puderam ser tratadas com uma nova RTU de bexiga. E 2% dos pacientes que foram submetidos à cistectomia radical tiveram óbito no perioperatório. E aqui, lembrando que foram grandes centros que estão acostumados a fazer de 20 a 15 cistectomias, pelo menos, por ano, então uma taxa provavelmente muito menor do que a gente teria fazendo uma cistectomia em serviços com menos experiência. E nesse estudo ele mostrou que não teve diferença na sobrevida livre de metástase, nem linfonodal, nem à distância, tanto para os grupos que fizeram a terapia trimodal, quanto para os grupos que fizeram a cistectomia radical. E isso, inclusive, quando comparado, feito um corte, comparando só os pacientes que fizeram a quimioterapia neoadjuvante com a cistectomia radical, quando comparados aos pacientes que fizeram terapia trimodal, também não houve diferença em relação à sobrevida livre de metástases. Em relação à sobrevida câncer específica, houve até um valor favorável dos pacientes submetidos à terapia trimodal em 5 anos, e também na sobrevida global. Essa meta-análise também vai corroborar isso que eu trouxe nesse último estudo mais recente. É uma meta-análise que vai mostrar justamente os estudos que foram feitos comparando terapia trimodal à cistectomia radical. E ela incluiu 11 estudos publicados até 2018, com diversos ensaios clínicos paralelos, né? Como eu falei, não tem nenhum ensaio clínico randomizado, mas ensaios clínicos que comparavam os pacientes que fizeram cistectomia radical com os pacientes que fizeram terapia trimodal, e também estudos retrospectivos. E esses pacientes tinham tido um segmento de até 58 meses. E, novamente, aqui não houve diferença significativa para nenhum dos grupos em relação à sobrevida global e também em relação à sobrevida livre de progressão de doença. E agora, em relação à segurança. Esse artigo ele vai falar a respeito dos pacientes que fizeram terapia trimodal, as taxas de toxicidade e as taxas de complicações que eles tiveram. Então, foram avaliados 157 pacientes durante esse período de 1990 a 2002, e o que a gente viu é que só 7% dos pacientes tiveram uma toxicidade grau 3, seja geniturinária ou ou intestinal, e nenhum paciente teve uma toxicidade grau 4. Nenhum paciente precisou
ser submetido a uma cistectomia, por exemplo, devido à alta toxicidade ou a cistite hematuria muito intensa, nada disso. E só um paciente apresentou esse quadro de toxicidade mais prolongado por mais de 7 meses. Então, aqui, só para a gente ver a escala, né? Então, esse grau 3 seria mais obstrução, pequenos sangramentos, então retite actínica ou cistite actínica, e principalmente aumento da frequência e disúria. Mas lembrando que esses efeitos adversos também não se prolongaram. E aqui, em relação ainda à segurança, esse estudo foi feito pensando justamente nesses pacientes, então, que a gente submeteria a uma cistectomia de resgate. Então, foram avaliados mais de 400 pacientes que fizeram cistectomias primárias e 400 pacientes que fizeram cistectomia de resgate, e mesmo nesses pacientes, a gente viu que, apesar das taxas de complicação em ambos os grupos, mas não houve diferença estatisticamente significativa entre os pacientes que fizeram a cistectomia primária ou de resgate. E aqui, também, eles colocam, comparando durante todo esse intervalo de tempo, e a gente vê que não houve diferença nas complicações precoces desses pacientes que fizeram a cistectomia de resgate, e na cistectomia nas complicações tardias, após uma cistectomia de resgate, o único item que tinha tido alguma diferença significativa nesse estudo foi complicações referentes ao estoma, principalmente estenoses, mas que quando a gente fez um recorte, justamente como o Bruno já comentou, com as novas tecnologias que a gente tem mais recentes, laparoscopia, robótica, e o aperfeiçoamento das técnicas, quando foi feito um recorte nas cistectomias de resgate feitas mais recentemente, então de 2000 a 2005, a gente já não vê mais nenhuma diferença significativa entre os grupos. E, por último, a qualidade de vida, que a gente vai ver que é muito favorável no grupo submetido à terapia trimodal. Então, esse estudo foi um estudo transversal, que foi feito com os pacientes, mais de 200 pacientes, sendo que 177 responderam completamente os questionários. Foram 6 questionários validados que foram aplicados, comparando tanto qualidade de vida no geral, está satisfeito com o seu aspecto físico, satisfação com o resultado, se eles estavam ou não arrependidos da escolha que fizeram, quanto comparando resultados funcionais, tanto gastrointestinais como urinários, e também a função sexual. Então, esses questionários, a gente vê que o grupo que foi submetido à terapia trimodal, ele teve resultados estatisticamente favoráveis em todos os critérios. Então, tanto na qualidade de vida global, quanto na sintomatologia urinária e intestinal, quanto na função sexual. Então, o que a gente vê nesses estudos? Que a eficácia da terapia trimodal tem cada vez mais, nos estudos recentes, mostrado comparável à cistectomia radical, que é uma técnica segura, que os efeitos adversos passam rápido, a toxicidade ela passa no período inicial, e ainda assim os pacientes que apresentam são baixas taxas, e que ela tem uma melhor qualidade de vida. Então, essas opiniões todas foram expostas aí para a paciente, e ela vai retornar em uma semana para a gente tomar uma decisão aí terapêutica. Ok, Natália, mais alguma coisa? Bom, acho que nós encerramos, né? Eu queria só deixar aí um convite para o nosso próximo Urologia Sem Fronteiras, que vai ser no dia 29 de junho. E eu também vou trazer aí alguns casos clínicos junto com o Dr. Carlos.